O livro dessa semana é sobre um homem chamado Fio Jasmine e todos os amores que ele teve na vida, que foram muitos amores, porque o Fio Jasmine é um galanteador, é um Dom Juan, ou como a gente chamaria aqui no Ceará, um raparigueiro. O livro dessa semana é Canção para Ninar Menino Grande, de Conceição Evaristo. E como eu falei, o protagonista é esse grande raparigueiro aqui, Fio Jasmine. Porque assim, apesar dele ser o protagonista, pra mim, ele não é o protagonista, mas enfim, tá? Nesse livro, que é bem curtinho, como vocês podem ver, a gente vai acompanhar a história do Fio Jasmine, mas não contada pelo Fio Jasmine, tá? A história ela é narrada por uma pessoa que é próxima da Tina, que é uma personagem que vai aparecer aqui, e essa pessoa, de acordo com o que ela sabe através da Tina, ela vai apresentar pra gente as histórias de amor, se é que a gente pode chamar assim, que o Fio Jasmine teve ao longo da vida dele. E por que eu digo que é raparigueiro? Porque o cara era casado. Mas ele tinha um amor em cada estação, literalmente, tá? E aí, desde muito jovem, a gente vê que o Fio Jasmine tem esse negócio de se envolver com as mulheres, e o envolvimento dele com essas mulheres muda a vida delas completamente. Então a gente vai ter cada capítulo focado em uma dessas mulheres que se envolveu com o Fio Jasmine, tá? E são mulheres variadas, sabe? São histórias variadas, vai acontecer coisas diversas com essas mulheres. Uma dessas mulheres, inclusive, é a Tina, né? Que é esta pessoa que tá dando, assim, esse pano de fundo pra narração, né? Pra narração da história. E aí, você pensa assim, meu Deus, é um livro sobre um homem safado? Não, não é só isso. Obviamente que a gente precisa respirar fundo na hora que a gente está lendo esse livro aqui, porque afinal, não só o Fio, mas vários homens que aparecem nesse livro têm uma visão da mulher como se a mulher fosse apenas um pedaço de carne, uma coisa só para se divertir. Que, querendo ou não, infelizmente é a visão que muitos homens têm da gente, né? Mas o foco não é esse. O foco são as histórias dessas mulheres. Pra mim, elas que são as protagonistas da história. E a Conceição Evaristo, gente, ela escreve de um jeito tão bonito que por mais que ela esteja falando do homem raparigueiro, a história vai ser boa. Eu já li, inclusive falei sobre o livro Olhos d'Água dela, né? Que é um livro de contos, que é um livro muito bonito. Ela sempre trazendo essa temática do protagonismo negro, né? O Fio Jasmine, ele é um homem, obviamente com essa visão bem machista sobre a mulher, que ao mesmo tempo ele, mas eu sou um galanteador, eu amo as mulheres, então como eu posso ser machista, mais feminista que eu? Mas ao mesmo tempo, o Fio Jasmine, ele tem uma história, sabe? Que meio que explica ele agir dessa forma. E a Conceição, ela escreve de um jeito tão bonito, de uma maneira assim tão delicada, que você nem consegue ficar com tanta raiva assim do Fio. Fica, mas não é pra tanto. Não que a gente esteja passando pano pra ele, jamais passarei pano pra um raparigueiro. Mas é porque a Conceição, ela escreve de um jeito que faz a gente nem pensar no Fio. A gente pensa nas mulheres. Elas sim é que pra mim são as protagonistas da história. Então, eu lembro que esse livro a gente leu no clube de leitura. E ficou todo mundo, né, do Clube da Manita, e ficou todo mundo meio assim. O que pensar sobre... Quando todo mundo tava lendo esse livro, ficou todo mundo assim, meu Deus, o que pensar sobre este homem? E eu me lembro que quando eu terminei o livro, eu ainda fiquei assim, o que pensar sobre Fio Jasmine? Mas quando a gente começa a pensar, a remoer a história, é que a gente começa a perceber que não é só sobre o Fio Jasmine. Existe todo um recorte social nessa história. Existe um recorte racial, inclusive, né? Mais uma vez, lembrando que a Conceição Evaristo, ela coloca a questão do protagonismo negro, e isso é muito relevante aqui dentro dessa história. E assim, no fim das contas, por mais que você não goste do Fio Jasmine, não tem como não gostar desse livro. Assim, eu achei isso. Por mais que Fio Jasmine seja... olha a cara do... ele tá... Nossa, como ele é romântico. Por mais que Fio Jasmine seja esse tipo de cara, esse livro é um livro muito bom. Porque assim, Conceição Evaristo é foda, né, gente? Não tem como.
Antes da gente ir para a parte com spoilers, né? Vamos lembrar que todo domingo às 18 horas sai aqui no canal do Bafulê Literária a resenha com spoilers, tá? Então se inscreve, curte, compartilha. Tem muitas resenhas de livros variados, nacionais e internacionais. E também tem Bafulê Literário no Instagram e no TikTok. Lá as resenhas são sem spoilers, tá? E aí você pode seguir a gente, @bafulê.literário. Eu amo que eu sempre falo a gente, como se fossem várias pessoas, que sou só eu. Eu não sei por que eu falo desse jeito, tá, gente? Desculpa. Mas eu sempre falo no plural. Acho que é porque eu sou geminiana, devo ser um pouco fragmentada. Talvez. Bom, vamos pra parte com spoilers, tá? Gente... Fio Jasmine é muito raparigueiro. Nossa, é absurdo, assim, sabe? Ele é casado, né? E aí você fica... Cara, qual é o problema, entendeu? Mas quando a gente começa a conhecer a história dele, a gente entende por que Fio Jasmine acha que ali tá tudo bem se comportar daquele jeito com as mulheres, entendeu? Porque ele se diverte com elas. Mas ele tem a sua esposa, a Pérola. E a Pérola é o grande amor da vida dele. A Pérola é aquela história da mulher, a mulher de casa, a mulher intocada e tal. E a Pérola dá muitos filhos pra ele. E a Pérola sabe das traições, mas ela não faz nada. Inclusive, eu acho que teria sido muito legal se tivesse tido um capítulo focado na Pérola, o ponto de vista dela. Só que como a narração é feita por alguém que tem uma proximidade com a Tina, não tinha como a gente ter o ponto de vista da Pérola, porque a Tina vai ser essa pedra no sapato do Fio Jasmine e da Pérola, né? Que de todas as mulheres com que o Fio se envolve, a Tina é a que leva mais tempo. Ela é, acho que é a última, e o relacionamento dele com ela se torna uma coisa mais constante, mais longa, né? Ela é muito jovem quando ele se envolve com ela. E as outras, tipo assim, como ele trabalhava na estação de trem, né? Ele chegava numa cidade, ele conhecia uma mulher, ele ficava com aquela mulher, ele ia embora, né? Só que a Tina não. A Tina tava ali próximo dele. E foi aquele envolvimento que atrapalhou muito, assim. A Tina era meio maluca, também um pouco, só um pouquinho assim obcecada, né? Mas assim... mas ela inclusive é a que cria a canção para ninar Menino Grande, que ela faz essa canção pro Fio Jasmine, né? Eu fico, mulher, pelo amor de Deus, larga desse homem que isso não vale nada. Mas enfim, como eu estava falando antes, as protagonistas são as mulheres. Como elas levam a vida depois de terem conhecido o Fio? Porque a vida delas muda, né? Algumas engravidam, algumas querem vingança, outras, daí foi só diversão, sabe? Tem reações variadas, né? Uma delas, inclusive, que é a Eleonora, que ele dá em cima dela no bar, a Eleonora, não, meu amor, ó, da fruta que você gosta, eu como até o caroço. Bom. E aí a Eleonora acaba se tornando amiga dele, tá? A gente consegue ver esse machismo, o machismo de cada dia na história, porque quando ele trabalha com homens mais velhos, ele começa muito jovem, né, como maquinista lá no trem, e os homens mais velhos todos, tipo assim, eles estimulam o fato dele ter outras mulheres e tal, porque isso daí é visto como natural para eles. E eu falei aqui antes que tinha a questão do recorte social e o recorte racial. Na parte do recorte social, a gente tem a naturalização do fato de um homem ter várias mulheres. Isso, inclusive, vindo do pai dele. Porque tem momentos do livro em que a gente sabe, e tem a lembrança do Fio sobre o pai, e o pai dele ensinava para ele que um homem, ele tinha que ser daquele jeito. Inclusive, o pai dele tinha 60 anos quando conheceu a mãe dele, que tinha 15. Velho tarado. A menina tinha 15, ele tinha 60. Daí tu tira, né? O Fio é filho de um relacionamento assim. De um homem que, tipo, natural, que ensinou isso pra ele. Então ele é cercado por pessoas que mostram que a vida é essa. O homem, ele pode raparigar à vontade, mas ele tem que casar e ter filho. E tá ali a vida dele perfeita, né? Com a Pérola. Perfeita pra quem, né? E tem um recorte racial também, porque tem uma parte muito interessante em que o Fio lembra do fato de que ele quis interpretar na época da escola um papel de príncipe e a professora não quis colocar ele como príncipe e colocou um menino branco louro. E aí é muito nítido essa questão racial. Era uma peça da Cinderela
E aí ele queria ser o príncipe, mas optaram por colocar um menino branco loiro para ser o príncipe. Porque como que o príncipe da Cinderela vai ser um menino preto, né? E eu penso assim, se ainda hoje, quando fazem uma pequena sereia, uma Ariel negra, as pessoas ficam reclamando, sendo que sereia nem existe, imagine, na época em que Fio foi criança, um príncipe encantado de Disney ser negro, né? E aí parece, a impressão que dá pra gente é que o Fio, ele fica a vida inteira dele buscando ser esse príncipe encantado das mulheres. Tipo, eu não pude ser o príncipe lá, e isso ficou na minha mente, mas eu quero ser o príncipe. E de fato ele é o príncipe, porque por mais que a gente saiba que ele é um raparigueiro, para essas mulheres ele é um príncipe. Ele trata todas elas muito bem. Ele é muito galanteador. O truque, né, gente? Ele é o truque. E a gente fica assim na dúvida se ele faz por mal, se ele faz intencionalmente, se ele é só ninfomaníaco. Assim, é um personagem complexo. Não, o Fio Jasmine, pra mim, ele não é aquela pessoa que eu posso chegar e lá do médico, safado. Não sei, eu sinceramente eu não sei. E o momento em que o Fio fica amigo da Eleonora, que é a mulher que é lésbica, né? Que ele conhece no bairro, vai dar em cima dela, ela, não, meu amor, não, quero não, obrigada. Paz, né? Faz ele, inclusive, abrir muitos olhos dele em relação a isso. Ele já tá com uma idade mais avançada quando ele conhece a Eleonora, e por conta dessa amizade com a Eleonora, olha aí, foi preciso uma mulher ficar amiga dele pra poder abrir os olhos pra ele dizer, meu amor, não é assim que as coisas acontecem, tá? Porque, principalmente porque na época ele tinha a questão do envolvimento com a Tina, que foi meio que uma pedra no sapato dele, mas ao mesmo tempo ele não conseguia se desvincular dela, porque ele tinha um envolvimento muito grande com ela. Inclusive, desconfio eu que na história o Fio tenha até mesmo amado, de certa forma, a Tina. Eu acho que ele amava do jeito, se é que a gente pode chamar de amor, do jeito dele, a Pérola, que era a esposa dele. E talvez ele tenha amado, talvez, a Tina. As outras não. Mas a Tina foi aquela, mas a Eleonora foi aquela pessoa que ajudou ele, inclusive, a enxergar um pouco mais as mulheres, não só como um produto, sabe? Só que levou muito tempo, né? Levou muito tempo, mas é como eu falei, tem todo um recorte, tem todo um contexto. Se você cresce em um contexto em que é completamente naturalizado que o homem aja da forma X, você vai agir da forma X, entendeu? É naturalizado por homens e por mulheres. É por isso que a gente precisa ir mudando esse tipo de coisa aos poucos. É fácil? Não é, nem um pouco, tá? A gente tá em 2026, né? E muitos homens ainda agem como filho, ou na verdade, de maneira pior, né? Tratam mulher como objeto, tratam mulher como posse. Quando a mulher quer terminar um relacionamento, eles não aceitam e chegam às vias de fato. Então, é um trabalho constante, cansativo, problemático. E o Fio, ele é só um elemento dentro de toda essa problemática da nossa sociedade. Não só a brasileira, né, mundial. Essa sociedade que coloca o homem no pedestal e a mulher como apenas decoração, apenas uma diversão e nada mais. Mas, só deixando bem claro aqui, apesar de eu não saber bem o que pensar de Fio Jasmine, jamais passarei pano pra ele, porque jamais, nunca na história do Brasil, eu vou passar pano pra homem safado e raparigueiro. Nunca! Então, o nosso livro da semana é Canção para Ninar Menino Grande, de Conceição Evaristo.